Boa noite a todos e a todas. Eu tenho repetido inúmeras vezes que tem sido um privilégio acompanhar a Biblioteca Padre Charbonneau, coordenada pela Sandra Medrano, porque é quando a gente vai lembrando que, para além de todos os desafios da rotina de uma escola, tem algumas janelas, né? Há janelas que se abrem. E hoje a gente tem uma super janela. Quando a Sandra me escreveu, eu falei, mas quem não aceitaria rápido, né, receber mais uma vez aqui o Itamar Vieira, que bonita que foi a companhia dele durante a pandemia, na nossa 9ª noite literária, e nós estamos na 24ª, que acontece segunda-feira. E que inspirador que foi para aquele momento, e eu lembro que quando terminou a gente comentou, que conversa boa, né? Porque a gente imagina o autor, às vezes, tão distante, tão longe da gente, até pelo tamanho da obra. Eu tinha imaginado, e aí ele chega para uma conversa e se humaniza junto com a gente naquele momento. Então, eu queria agradecer a possibilidade de mais uma janela. Quando a Todavia escreveu para a Sandra me escreveu na hora e falou, Débora, olha que presente. E eu falei, vamos receber esse presente, porque essa escola está recebendo crianças menores ainda no ano que vem. Crianças de 1 a 3 anos, num prédio novo, aqui ao lado. Então, a gente quer que o Itamar escreva muito mais para a infância, que a Todavia publique muito mais para a infância, porque a gente quer ter aqui um lugar de reconhecimento de 1 a 80 anos, que é o nosso aluno mais velho dos cursos noturnos. Então, queria agradecer a parceria, a presença e desejar uma noite maravilhosa para a gente. Muito obrigada, Todavia. Muito obrigada, Itamar, Mel, e a Sandra vai apresentar a nossa mediadora, e nós teremos uma noite muito feliz. Mel vai dar umas palavrinhas. Mas foi ótimo, porque assim eu posso apresentar a Baião para vocês. Eu sou editora da Baião. A Baião é o selo para as infâncias da Todavia. A gente acabou de fazer 1 ano e lançamos até agora 20 títulos. E tem uma parte muito importante da Baião, que é a comunicação e o contato com o universo dos educadores, educadoras, escolas. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, além dos nossos queridíssimos autores e da Sandra. E, enfim, acho que o importante é trazê-los para o palco, para a conversa começar. E também só dizer que hoje é o primeiro evento para educadores que a gente está fazendo em São Paulo. Então, eu e a Josi, e a Laís, e o Michel, enfim, toda a equipe, a gente está super feliz de ter vocês aqui, abrindo esse espaço, esse canal de comunicação entre nós e as escolas. Obrigada. Então, agora eu queria chamar a Sandra, por favor, que vai fazer a mediação. A Manuela Navas, que é a autora das imagens de Chupim. E o Itamar Vieira Júnior, que é o autor do texto. Obrigada, gente. Boa conversa. Boa noite. Segurar aqui, deixa eu tentar respirar, né? Uma super responsabilidade. Mas eu queria primeiro agradecer e parabenizar a Todavia e a Baião. Acho que a Mel fala, né, faz 1 ano, e acho que é um fato muito importante a gente ter mais uma editora produzindo livros de tanta qualidade, como a Débora falou, para garantir que a gente tenha acervos sempre melhores para as nossas crianças. Então, eu queria agradecer a parceria, o convite feito pela Mel e pela Josi,
Então, agradecer essa oportunidade, dizer que é realmente um prazer e uma responsabilidade. Quem estava perto de mim sabe que eu estou sofrendo já há alguns dias aqui com essa conversa, porque é muito, muito importante, acho que ter vocês dois aqui nessa conversa hoje à noite. Obrigada. E aí, para começar, eu queria fazer a apresentação. Acho que muita gente já os conhece, mas acho que é sempre bom reforçar toda a formação e todo o percurso de vocês. Então, eu separei aqui algumas coisas e vou começar pela Manuela. Então, Manuela Navas nasceu em Jundiaí, bem pertinho daqui, mas agora vive e trabalha na praia, né? Em Caraguatatuba, que também é aqui perto. Manuela é artista plástica, reconhecida nacional e internacionalmente, e utiliza principalmente a pintura, o grafite e a xilogravura para abordar temáticas que incluem corpos negros, o feminino e o maternar. A base do seu trabalho é um olhar decolonial e afetivo. Quem conhece consegue ver muito isso, muito lindo. Manuela integra grandes coleções artísticas e participou de exposições em importantes espaços, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro e em países como Itália e Estados Unidos. Em 2022, ela participou do Festival Arte Urbana na Lata, e ela pintou, chama em pena, né, tecnicamente, mas é uma parede de um prédio que acho que muita gente conhece, que fica aqui pertinho, na Pedroso de Moraes. A Manu também tem, no universo literário, vários trabalhos artísticos, e aí ela tem imagens nos livros Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Amado, do Alain da Rosa e Davidson Faustino, pela Editoras Fósforos e Perspectiva, o Bastaon, da Flora Napa, na editora Roça Nova, Virgínia Mordida, da Giovana Vieira, na Companhia das Letras, Olhos a Navegar, da Cris Facó, pela Filos, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, pela Antofágica. Né? Muito parabéns, é maravilhoso o trabalho. E o Itamar. Então, vou repetir isso que a Débora falou um pouquinho antes, mas que esteve conosco, então, na 9ª Noite Literária, com o livro Torturado, em plena pandemia, e agora é uma satisfação, 3 anos depois, estar aqui falando de Chupim. Itamar nasceu em Salvador, Bahia, e hoje a gente estava conversando, ele falou que está morando no Rio, mas que vai sempre à Bahia ainda. E, além de escritor, é geógrafo, mestre e doutor em estudos étnicos e africanos pela Federal da Bahia. Ele também é um servidor público do INCRA, mas me falou que está licenciado por um período. E, nesse trabalho em que ele conduzia a questão da reforma agrária, foi em que desenvolveu a tese de doutorado e tratou da formação de comunidades quilombolas na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, cenário em que se passa Torturado e Chupim. Tem livros publicados já, né? Dias, em 2012, já vencedor de um prêmio, Oração do Carrasco, também em 2017, também vencedor, e Doramar, o Odisseia, de 2021. Torturado, acho que todo mundo sabe, ganhou muitos prêmios, e já está sendo publicado em vários países da América Latina e Europa. E Salvar o Fogo, de 2023. É isso. Parabéns também. Bom, vou começar fazendo uma pergunta para o Itamar, tá bom? Aí a gente pensou assim, eu vou fazer algumas perguntas para o Itamar e para a Manu, e depois a gente vai abrir para perguntas, que o que a gente quer é fazer essa conversa com vocês também. Então, a primeira pergunta eu coloquei aqui, que você comentou em uma entrevista que, quando recebeu o convite para escrever o livro para as infâncias, você escolheu esse episódio, que já estava em Torturado, em que é narrado na perspectiva de Bibiana, uma mulher que lembra da infância em que espantava os pássaros nas plantações de arroz, que em Chupim você retomou esse mesmo episódio do ponto de vista, então, da criança. E aí eu queria que você contasse para a gente como que se deu essa escolha e se essa ideia
já estava em Torto Arado. Quando você escreveu o Torto Arado, você já pensava, isso pode render uma outra história. Queria que você contasse um pouquinho para a gente isso. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, educadores. Pela manhã eu estava na Bienal e estava com educadores, né, da rede municipal de ensino, com a Manuela, e foi bem interessante. Mas essa história de Chupim é uma história antiga que me acompanha há algum tempo, né? Eu tenho participado dos eventos literários, e eu digo que Chupim é meu primeiro livro para as infâncias publicado, porque eu já escrevo há algum tempo. Talvez assim o que eu considero livro escrito, acho que foi em 2007. Eu coloquei uma história no papel, e essa história era história para criança. Mas eu tenho interesse nesse campo, né? Eu nunca abandonei a leitura de livros infantis, até porque eu vivo numa família grande, uma comunidade que as crianças estão lá o tempo todo. E eu sempre me lembro que eu me formei leitor na infância, e eu comecei a escrever na infância também. E muito estimulado, eu não tinha tido contato com nenhuma grande obra literária, né, do mundo adulto, mas foram os livros infantis, né, os livros para as infâncias que me fizeram despertar o interesse da escrita também, né? Então, quando eu recebi um convite da editora, acho que você pode escrever um livro infantil, acho que né, você tem um repertório, tem esse universo, né, que você tem transitado nas obras para adulto, acho isso interessante. Eu considerei essa ideia, né, eu digo, talvez seja o momento. Demorei bastante tempo até dizer, sim, eu tô pronto, eu quero fazer. Deixei as coisas acontecerem naturalmente. E eu sabia, escrevendo Torto Arado, eu não sabia que aquilo ia se desdobrar, né, num livro infantil também. Mas diferente dos livros adultos, do que eu chamo que faz parte dessa trilogia, e o segundo é Salvar o Fogo. Enquanto eu escrevia Torto Arado, eu sabia que eu escreveria as histórias seguintes. Inclusive, comuniquei à editora, antes da publicação de Torto Arado, que essa história ainda teria uma continuidade, vamos dizer assim. Mas aí eu pensei em voltar a esse universo. Eu até brinco, eu me lancei esse desafio, porque na primeira parte de Torto Arado, o Chupim ele aparece a partir, como a Sandra disse, a partir da voz da Bibiana, a Bibiana contando a chegada dos trabalhadores, em especial do seu tio Servó e da família dele, com os primos, que eram crianças. E essas crianças tinham uma função muito importante. Elas eram bem-vindas à fazenda porque ajudariam os pais na colheita, mas expulsando o Chupim. Então, mas essa é uma história que nasceu de uma outra história. Eu trabalhei no INCRA por 18 anos. Como a Sandra disse, eu sou servidor licenciado. Já estou há mais de um ano licenciado, quase 2 anos licenciado. E certa vez, eu, numa fazenda, encontrei trabalhadores rurais, e eles me contaram um pouco da história deles, e me contaram que muitos estavam ali há gerações, e falaram que ali existia um grande cultivo de arroz, e que as famílias eram bem-vindas, né? Os trabalhadores eram bem-vindos, mas, em especial, os trabalhadores que tinham filhos, que tinham crianças, porque as crianças tinham uma função, que era um trabalho também, um trabalho infantil, as pessoas não falam dessa forma no campo, mas que era espantar o Chupim. E aí a história foi parar em Torto Arado, e depois eu disse, eu vou... Esse passarinho aparece lá na primeira parte de Torto Arado, e dizem tudo de terrível sobre sua existência, sobre sua vida. Chupim é preguiçoso, Chupim põe ovos
no ninho dos outros pássaros. Chupim come o trabalho da gente. Chupim é uma praga, chupim é isso. E termina assim a história. E eu disse, agora que eu vou escrever uma história para crianças, eu vou reabilitar esse personagem. Vou restituir a dignidade que foi tirada lá pela história e ninguém fez nada. E vou fazer isso por quem sabe fazer isso melhor, né? Quem poderia restituir a dignidade desse pássaro, desse ser? Só poderia ser uma criança, né? E aí foi aí que nasceu o Julim Chupim, né? O Julim, que é esse menino que desperta ali no primeiro dia e é convidado pelo pai para se juntar aos irmãos e expulsar os pássaros do campo, porque eles estão colhendo e o pássaro, eles estão vivendo uma batalha. Os pássaros levam os grãos e eles estão colhendo os grãos. Mas são trabalhadores que não têm terra, são trabalhadores que não têm casa e que estão provisoriamente nessa fazenda, né? Eles, quando acabam a colheita, eles precisam sair e procurar outra fazenda, procurar trabalho e seguir com suas famílias, para continuar a vida, para sobreviver. E esse menino, ele já chega, primeiro que ele pensa que o que é a praga, né? A praga só pode ser algo muito feio, muito terrível. E chega lá, ele descobre esse passarinho pretinho, bonitinho, gracioso, que se chama Chupim, e de imediato ele se abre, né, para aquele ser com uma imensa empatia, e decide sabotar um pouco o que seria a sua tarefa. Ele não agita o galho como deve agitar, ele não agita o arrozal como deve agitar, ele tinha que expulsar o pássaro, mas ele vai deixando o pássaro comer, porque ele está cheio de empatia e compaixão por aquele bichinho. Ele acha que tem muito arroz, o arroz dá para todo mundo, então não tem por que mandar o Chupim embora. Eu não sei se eu falei demais, se a Sandra... Porque eu vou falando sobre o livro, aí uma coisa vai puxando a outra. Mas eu vou deixar... Pode ser que nas próximas perguntas apareça o que eu vou falar, e aí a gente retoma. Senão você lembra. Tá bom, e aí eu lembro. Tá bom. Mas uma coisa que eu queria comentar disso, que eu acho que é quase como um presente, porque normalmente quando... tem um livro para as infâncias, assim, é muito comum um adulto mediar para uma criança, ler junto e tal. E acho que é um presente quando o adulto está lendo e que lê o Torturado faz essa relação. Sim. Né? Já temos isso até na orelha do livro. Sim. Já tem o trecho de um pequeno trecho, porque o trecho é maior, mas tem um pequeno trecho que fala das crianças e dos chupins lá então na acho que para o adulto muito legal. E aí a Silvia, quando a gente estava vindo da biblioteca para cá, falou de uma outra coisa que eu acho que também é um presente para as crianças, porque as crianças, ela comentou que levou o Torturado e as crianças falam: eu vi, minha mãe leu esse livro, eu vi. Então estabelece aí uma rede muito, muito interessante. Mas que bom. E aí uma pergunta para a Manuela, que também, numa entrevista que eu vi que você deu, você falou de uma forma muito linda que a pintura é para você uma forma que você encontrou de escrever sobre o seu entorno, e que também ela é uma parte desse esforço de olhar ao seu redor, ver beleza e ver poesia. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa produção nas imagens do Chupim, nessa poética. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com o Itamar mais uma vez hoje, com a Sandra e com vocês. E hoje mais cedo a gente foi perguntado no que a gente se inspira, né? E nós dois chegamos na vida. Na conclusão que só a vida pode inspirar. A vida é tão cheia de estímulos, né? A gente é o tempo inteiro atravessado. E é isso. Eu sempre fui leitora desde pequena, tanto que receber o convite de fazer as pinturas de um livro do Itamar foi uma grande alegria, porque eu nunca tinha ilustrado um livro infantil, e foi um jeito muito bonito disso acontecer.
Até porque o livro infantil ele é cheio de possibilidades, né? O livro para as infâncias, você tem que pensar cenas, né? Você tem que contar. É uma forma de contar a história visualmente, né? Então é isso. O meu trabalho, eu brinco que foi a forma de eu lidar com a minha frustração de não ser uma boa escritora. Porque eu sempre li muito, mas nunca fui muito boa com as palavras. É até difícil estar aqui, porque eu não me acho muito boa com as palavras. Eu lido melhor com as imagens. Então, fazer as pinturas de Chupin, assim como o meu trabalho, assim, para além de Chupin, é sempre uma fabulação, né? Eu recebi o texto, fiquei lá encantada e pensei, bom, vamos pensar as paisagens, né? Não cenários, as exato. paisagens, né? Que vão compor essa história. Vou tentar contar da minha forma o que o Itamar escreveu. Então, é isso. Todo o meu trabalho, na verdade, passa por esse fabular. Super lindo, e acho que essa coisa que você fala de como é que, nessa entrevista que eu li, você fala muito dessa coisa de ver também esse lado bom. Então, acho que é interessante, porque quando uma das professoras, que eu vou comentar daqui a pouco, mostrou o livro, as crianças veem muita alegria assim, nas imagens, né? Como se fosse uma brincadeira. Depois vão vendo outras imagens dentro e outras questões narrativas no livro, mas tem essa coisa que você fala da felicidade como uma resistência, sim, né? sim. Bonito isso. É sobre esse livro, né? É muito sobre a perspectiva, né? O Itamar no Torto Arado traz o Chupin como um vilãozinho, e nesse ele restitui a dignidade do Chupin pelo olhar de uma criança. Então, meu trabalho no texto, o Itamar não marca, né? Não faz marcador de raça nem nada, né? Até Julim fica aberto, né? Pode ser menino, menina. Mas eu escolhi retratar corpos negros porque nenhuma pintura é baseada com nenhuma fotografia, mas é tudo lembrança da minha infância. Que eu cresci indo muito para o Mato Grosso do Sul, né? Eu venho de família de trabalhadores rurais também, então todas as cenas basicamente são de memórias minhas, então os corpos negros prevaleceriam assim nessa composição de imagens da história. Mas é muito de eu gosto muito de pensar os corpos negros para além desses cenários de dor. Assim. Tem alguns quadros meus, por exemplo, que eu vou trazer transistas que né, trançando a cabeça o cabelo de uma mulher negra. Poderia ser visto só como um trabalho, né, que normalmente é destinado para certa extrato social, enfim. Mas ali é sobre cuidado. Então, quando eu recebi o texto de Chupin, eu vi o cuidado que o Itamar teve com essa escrita tão bonita, do olhar de uma criança, sem subestimar a inteligência também, né? Eu pensei, bom, aqui eu vou ter que pensar uma perspectiva de imagem que é a que eu prefiro, né? Sobre resistir na felicidade. Você chega do trabalho cansada depois, tudo mais, mas ainda arruma um fôlego para sair com sua amiga, sabe? Resistir. Eu achei muito bonito isso, e acho que seu trabalho mostra bem isso mesmo, representa muito bem. Queria que a gente continuasse nessa questão da produção conjunta, e acho que tem uma coisa que é muito claro quando a gente pega Chupin nas mãos, né, o livro, de um cuidado editorial, né? E aí acho que é um agradecimento ao cuidado da Mel, de toda a equipe editorial nesse trabalho de composição, porque
fica muito claro essa escolha da fonte, as cores do papel, o formato horizontal, que faz toda a diferença, o tipo de papel, a gramatura, né? E assim, a escolha do lugar em que vai o texto e vai a imagem, os cortes, não sei se pode dizer assim, mas os cortes da imagem, o foco, a hora de parar o texto para atenção da virada da página do que vai acontecer depois, né? Acho que tem muito aí do trabalho de composição da narrativa, pensando também no projeto gráfico. E aí queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque acho que tem uma coisa que o objeto chega na mão do leitor e ele funciona muito bem. E o que eu acho que é legal também a gente pensar que tem muita consideração anterior a esse leitor que vai estar com o livro em mãos, que depois isso tudo vira invisível, mas funciona muito bem. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho como foi essa composição. Sim. Depois que o texto estava pronto, veio o desafio que tínhamos era encontrar um artista que fizesse a arte do livro, né, as ilustrações do livro. E eu me lembro que eu e a Mel olhamos, consideramos, vimos o que está sendo feito nesse momento, né, pelos artistas brasileiros, e vimos coisas assim maravilhosas, né, que o desafio não foi encontrar, sempre tinha, né? Mas, claro, a gente fez uma opção pela Manuela, pela arte da Manuela, porque consideramos que ela tinha... a arte da Manuela trazia tudo o que a gente precisava. É um livro que fala de muito movimento. Então, tem o movimento das crianças correndo no campo, agitando os braços com os galhos. Tem o movimento dos pássaros em revoada, tem o movimento do arrozal, que ele não está parado, ele está ali ao sabor do vento, né? Ou seja, pedia imagens que pudessem trazer esse movimento. E os traços da Manuela tem essa profundidade, dá esse movimento, né? Se vocês, eu não sei quem está com o livro, mas se puderem olhar as imagens, vocês vão perceber isso. A maneira como ela pinta a paisagem do arrozal, a maneira que os pássaros aparecem, o próprio relevo da técnica que ela usa, né? Do óleo sobre tela, né? da pintura a óleo, traz isso, é capaz de dar essa noção de movimento. E aí decidimos convidá-la para fazer as imagens do livro e torcemos para que ela também pudesse fazer, né? Porque às vezes são tantos os trabalhos que, enfim. E quando ela aceitou, ficamos muito felizes. E aí começou de fato essa segunda fase, né, do trabalho. A Manuela ela conta a história comigo, né? Ela está contando essa história. Eu apresento uma proposta de história e ela vai me ajudar a contar essa história com a arte dela. E, bom, aí fizemos reuniões virtuais. Esse ano foi um ano... esse livro eu entreguei à editora no fim do ano passado, mas esse ano foi um ano de muitas viagens. Todos os anos são, tá? Mas eu sempre acho que o ano seguinte vai ser melhor, mas muitas viagens, teve muito lançamento de livros no exterior, né, de Torto Arado no exterior, aí eu preciso comparecer a esses lugares, muita coisa acontecendo no Brasil. Torto Arado, esse ano, foi indicado a vários prêmios internacionais, ganhou um prêmio na França, eu precisei fazer uma pequena turnê na França para divulgar o prêmio, fui para a Inglaterra por causa do International Booker Prize também, e não tinha tempo para estar em São Paulo, e aí tive que bater essa bola com a Manuela virtualmente. Ainda bem, as tecnologias nos ajudam, né? E melhorou muito depois da pandemia. A gente falando sobre o que é que a pandemia trouxe de bom para a gente, não ficou muita coisa, né? Que a gente dizia que o mundo ia mudar, mas pelo menos essa coisa da tecnologia ficou e nos ajuda imensamente, né? A gente não pode negar.
Quando eu fiz as primeiras reuniões com a Manuela, eu estava nos Estados Unidos, fazendo uma residência. Eu fui convidado pela Universidade de Berkeley, passei quase 3 semanas fazendo uma residência curta lá, e fizemos as primeiras reuniões com um fuso horário muito distante, a Califórnia, 5 horas de diferença, mas com a Mel, e aí fizemos essa reunião, e escutamos, a Manuela nos escutou num primeiro momento, depois falamos novamente, falamos né, de como pensávamos esse livro. E a Manuela, assim, ela teve muita liberdade para criar, né? Então, tínhamos confiança no trabalho autoral dela. A gente não disse, eu quero isso, não fizemos. Não foi esse tipo de encomenda. A Manuela, ela é convidada para colaborar com a arte que conta essa história. Então, ela teve total autonomia. Ela pegou o texto e ela sozinha começa a pensar essas imagens. E ela vai apresentando as imagens e a gente vai vendo o livro nascer, né? Acontecer. Às vezes eu via alguma coisa assim, eu dizia, Manuela, eu acho que esse chão tem que ser de terra, né? De terra batida. E ela refazia esse olhar dela, né? Para essa imagem, mas ela teve bastante liberdade para decidir sobre tudo. O que da paisagem daquela história ela iria retratar. E foi assim que a gente foi vendo o livro nascer. Depois, eu acho, com o texto e com a arte da Manuela, veio todo esse trabalho editorial da Baião, que é magnífico. Não é só porque eu estou nesse selo, nessa editora, mas quem viu, a Baião acabar de fazer 1 ano, né? Acho que tem quase 20 títulos publicados. E cada livro é um livro assim, né, feito com muito cuidado. Estávamos falando até sobre a dificuldade mesmo, né? Porque todo livro para a infância recomeça do zero, tem que escolher tudo de novo. Porque os livros não têm o mesmo tamanho, não é o mesmo papel, não é a mesma fonte, não são as cores que estão lá. E quando eu peguei, e aí pronto, veio esse trabalho, eu fui conversando com a Mel, com a Manuela. Eu descobri que tem uma coisa interessante no livro para a infância também, é que o texto ele pode mudar de acordo com as imagens, porque ele nasce sem imagem. Mas aí, depois que as imagens estão ficando prontas, a gente descobre que tem algumas coisas que, se continuarem lá, vai ficar redundante, ou não faz sentido. E aí o texto muda, não muda muita coisa, mas muda, né, de maneira significativa. Eu achei isso muito interessante, né, como a coisa vai surgindo, assim, vai acontecendo. Assim, eu vivi essa experiência de editar, né, um livro para a infância pela primeira vez, de ver um livro acontecer em todas as suas etapas pela primeira vez. E aí foi ficando, a coisa foi ficando pronta, e quando o livro ficou pronto, que eu peguei o livro, né, o objeto livro, e pude ver, aí é o que eu senti, né, que é um trabalho que tem muitas mãos, né, e muitas cabeças ali, trabalho, e muito coração também, porque todo mundo está dando o melhor de si. Fiquei imensamente satisfeito. Eu confesso que eu vivi um dilema assim, na escrita, porque eu venho de uma trajetória de alguns livros que se tornaram conhecidos do público. Então, eu tenho escrito com facilidade para esse universo, né, que é o universo dos leitores de Torto Arado e dos outros livros, e não sabia como chegar na infância. Mas aí eu disse, olha, eu posso escrever, mas eu não vou abrir mão de algumas coisas. Primeiro, eu não quero uma linguagem puéril para falar com a criança, eu não quero subestimá-la, porque eu fui criança e detestava quando me subestimavam. A criança é capaz, ela é inteligente, ela está ali com você lendo. Segundo, eu queria que fosse um texto sem esses marcadores, né, que a Manuela falou, porque eu não queria
tratar de alguns temas com didatismo nesse momento. Eu não queria suprimir, de alguma maneira, a capacidade de pais e professores de estarem ali mediando essa leitura com os filhos. Não queria retirar isso deles, sabe? Eu acho que eles podem fazer isso de muitas maneiras, até porque toda vez que eu pego o livro e releio, algumas coisas surgem para mim que eu nem havia pensado a princípio. E a escolha da Manuela, eu acho que termina integrando a família inteira, né? Ou seja, não só a família, mas unindo adultos e crianças para ler esse universo que é apresentado em Chupin, porque a arte da Manuela é capaz de tocar a criança, mas também é capaz de tocar o adulto, porque carrega em si mesmo essa beleza, essa poesia, essas cores muito vibrantes, né, que termina por envolver todos na leitura. Esse foi o processo, para mim, né, o que eu vivi, do processo de feitura do Chupin. Agora vamos ouvir a Manuela para ver como foi que ela viveu tudo isso também. Bom, o Itamar com certeza viveu o mais intenso de tudo, né? Mas foi até uma surpresa saber sobre uma pequena edição sobre a partir das imagens, né? Mas sim, muda um bocadinho. Mas é isso, né? Um livro infantil parece muito uma costura de muitos trabalhos, de né? muitos. Sabe por quê? Porque o texto, eu até dei forma a esse texto enquanto eu escrevia e apresentei para a editora. Não era um texto contínuo. Eu distribuí o que eu queria, o que eu imaginei em páginas. E, bom, isso foi sendo modificado ao longo do tempo, né? Com a edição, com a arte que você começa a apresentar, aí a gente vai relendo o texto e vê que algumas coisas já não são mais importantes, necessárias estar lá em palavra. A imagem é também uma linguagem, né? E ela está dizendo muitas coisas para quem lê. Então, isso vai mudando. Eu não tinha vivido isso, Manuela, nos livros para adultos, porque os livros para adultos não tem essa imagem. Era um processo de edição tradicional, né? Bem tradicional. Mas de ver o texto de alguma maneira se transformar com a arte, né? Para mim foi uma outra experiência. E eu agora já sei que os livros que eu porventura venha escrever para a infância vai ser dessa maneira. Vai ter um texto, mas quando tiver a arte, esse texto também pode ser moldado de acordo com a arte que é apresentada, né? Mas vou deixar você falar para falar da sua experiência. Não, mas acho que você falou tudo, assim. Ouvindo isso, até a forma que foi feito é uma metáfora de Chupin, né? Porque ficamos nessa conversa sobre formas de contar uma história. E Chupin e Torturado tem isso, né? Formas de contar uma história, de trazer um personagem. Mas, enfim, o Itamar viveu tudo intensamente. Não, e era isso mesmo que eu queria saber um pouco, porque muitos livros para as infâncias ele é produzido junto, texto e imagem. E aí você contando, eu tinha essa curiosidade de saber se as imagens tinham te suscitado mudanças, porque são duas linguagens que estão ali amalgamadas para a construção da narrativa. Assim, né? Como eu acho que para a Manuela, ela recebeu o texto e a gente não disse assim, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Não, ela teve total liberdade, acreditávamos no trabalho artístico dela. E ela, por si só, ela foi apresentando a sua leitura da história. O que é uma grande responsabilidade, né? Você recebe o texto do Itamar Vieira e ninguém faz assim, fiquei, meu Deus. Mas tínhamos a total confiança, porque o trabalho dela não começou com esse livro. Sim. A Manuela é muito jovem, tá, gente? Mas é muito jovem mesmo. Mas ela tem uma estrada já. Ela já tem um trabalho sólido, muito sólido. Por sinal, quem não conhece,
Hoje as redes sociais ajudam, né, a gente a encontrar os artistas. Sim. Quem não conhece ainda o trabalho da Manuela pode ver muita coisa no perfil dela. Eu indicaria que vocês seguissem mesmo o perfil da Manuela, porque vocês vão ver, né, o trabalho dela é um trabalho incrível, né, que está falando, como ela mesma disse, sobre as formas de resistência das comunidades, né, da periferia, das grandes cidades. Ela está falando da mulher e do corpo negro na sociedade brasileira, mas falando disso com muita, de uma maneira nova, com um olhar muito otimista. Ela está falando dessa resistência pelos afetos, pela celebração da vida, pela festa, pelo cuidado, né? Então, vale muito a pena seguir. Quem gosta, às vezes a gente abre ali a rede social, vê coisas tão Pesadas, terríveis, né? E a gente pode ter contato com a arte. Olha, aproveitem bem o seu tempo, contemplem a arte também. Em algum lugar que eu li, dizer que as suas imagens lembravam muito um álbum de família, dos melhores momentos. E achei que foi tão representativo, porque é isso, né? Muito é um álbum da família brasileira, né? É muito lindo. Porque ela está representando esse grande contingente populacional brasileiro, né? Em situações cotidianas. Né? O Brasil, por maior que seja, tem algo, né? Uma linha que une todo mundo, né? Quase como se todos tivéssemos algo em comum de alguma forma. Então, quando você retrata uma família em volta de uma mesa de aniversário, ou, né? Tem alguns marcadores muito Brasil, né? E isso se vê muito também no trabalho, nas escritas do Itamar, né? Por isso, e eu acho que é algo que atravessa fronteiras também, né? Tem algo de muito humano, para além de Brasil, tem algo de muito humano. Não é à toa que o livro dele é traduzido em tantos países, né? Há esse reconhecimento. Então, quando eu pinto uma cena de família, muito é sobre minha família, né? Eu gosto de pensar, de falar sobre o que eu sei. Eu tenho 28 anos, eu não sei muito, então eu tento falar muito sobre a minha família para entender quem eu sou. Então, mesmo não pensando no próximo, é muito sobre mim, eu sei que as pessoas podem se reconhecer também. Porque é individual, mas também é universal, né? Eu já li em algum lugar que a história familiar também é a história coletiva. Então, é isso também. Antes de passar para as perguntas do público, eu queria só contar que algumas professoras leram Chupin para os seus alunos. Foram professoras de 3º, 4º e 5º anos, que eu gostaria muito de agradecer. A Silvia Helena, que estava por aqui, perdi. A Júlia Duca, que também está aqui. E a Isadora Gutcher, que também estava por aqui. E aí elas compartilharam alguns trechos que eu gostaria de apresentar para vocês. E acho que foi muito interessante, porque todas elas comentam que tem uma apreciação das imagens e das palavras. E aí eu trouxe uma representando esse comentário, que foi uma aluna do 3º ano, que diz assim: você, Itamar, pensou muito bem na hora de usar as palavras. E aí, quando ela está falando disso, é de um trecho do livro em que você diz: uma chama de luz do candeeiro iluminava o breu antes dos pássaros se levantarem em alvoroço, antes do galo anunciar que o dia ia raiar. E a imagem é um candeeiro super em foco, assim, lindo. E queria contar. Talvez algumas coisas, para quem ainda não conhece o livro, vai fazer mais sentido depois vocês lerem, mas eu queria compartilhar que tem outros 2 aspectos que eu queria contar, que uma tem a ver com a conversa que rola sobre a visão dos adultos e a visão da criança, a visão do Julim, e a questão do direito ou não do Chupin a atacar o arrozal. E a gente estava conversando hoje, eu e a Silvia, a gente achou que talvez os menores tendem a ficar mais a favor dos pássaros, e à medida que eles vão crescendo, vão ponderando mais. Mas, enfim,
Tem uma parte que eu queria compartilhar com vocês, que é a discussão que eles fazem sobre a semelhança do Julim e do Chupim. É muito bonitinho. Uma criança diz assim: Julim e Chupim têm o mesmo som. Acho que eles são parecidos. Uma criança diz assim, tipo, parecem a mesma pessoa em corpos diferentes. E aí o outro diz assim, tem semelhança na vida dos dois. Precisam ficar procurando comida e trabalho. Aí um segundo destaque tem a ver com as condições de trabalho que aparecem na história e tem mais a ver com a conversa que aconteceu nos quartos e quintos anos. Uma criança diz assim, por que as pessoas são negras na história? A professora diz, por que você acha que as pessoas dessa história são negras? Ela diz, não sei, mas acho que tem a ver com toda a história do Brasil. Eu acho que eu sei, diz uma outra criança. Eu acho que esse chefe escravizou essas pessoas. Aí outra criança diz, mas eu acho que depois que o Julim achou outro campo, um campo novo, sem ninguém, o pai dele poderia ser o chefe. E aí, numa outra turma, ainda na questão da escravidão, uma criança fala, mas não são escravos, né? A professora diz, por que você acha que não são escravizados? Aí a criança responde, porque fala, é hora de procurar outra fazenda para trabalhar. Se fossem escravizados, não poderiam ir para outro lugar. E essa discussão suscitou aí uma conversa sobre como foi a escravidão, o que aconteceu depois da escravidão, e que essa escolha não era uma escolha de verdade, né? E aí uma dica aqui de uma criança para a sua trilogia. Ela diz assim... Quero escutar. Olha que demais. São as melhores dicas. Eu acho que ia dar uma bombada se ele, o autor, fizesse uma versão desse Chupim, dessa história, na visão do passarinho agora. Ai, que bonitinho. Muito bom. Se vocês quiserem comentar. Adorei. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão a gente abre para o achei público. muito interessante a leitura, Sandra, que fizeram em idades diferentes dessa história, né? Acho que as crianças encontraram aí no que você trouxe um pouco o que eu buscava enquanto autor da história. Eu queria que essa história abrisse possibilidades, sem confinar em muita discussão, em muito didatismo ou temas, né, que muitas vezes são exaustivamente debatidos, mas de uma maneira didática e sempre com a visão do adulto sobre tudo aquilo. Quando eu resolvi escrever a história, na minha cabeça, porque eu vivo o Brasil há muito tempo e venho de tudo isso, eu sabia que eram famílias negras, eram famílias pardas, eram pessoas, né, que tinham essas origens, que estavam ali. Mas eu não queria levar, em nenhum momento, isso de uma maneira automática para a história. Eu queria que isso fosse dito de muitas maneiras. E a Manuela me ajudou a contar isso, sem que eu precisasse usar determinadas palavras no texto. Eu também não queria fazer um discurso um tanto moralista sobre o trabalho infantil, sobre algumas coisas que essa história poderia recair nesse campo de uma maneira muito fácil. Eu queria que isso suscitasse o debate de quem está lendo de fato, porque já teve contato com isso em algum momento. Se é uma criança muito nova, outras coisas vão surgir, como você mesma colocou. Mas se tem mais alguma idade, algum conhecimento já sobre a história do Brasil, isso surge naturalmente, né? Então, eu queria que essa história mexesse com a imaginação de quem está lendo também, e sem que eu precisasse dar as chaves para isso, né? Cada um tem a sua para entender o mundo, entender as coisas. Eu segui algo que eu faço também, de alguma maneira, na literatura para adulto, porque eu acredito que a literatura ela acontece dessa maneira. O autor não dá a chave de tudo, ele não sabe sobre tudo. E quando a gente escreve uma história, escreve um livro,
esse livro é apenas um objeto, ele não é nada, enquanto ele não é lido. Ele só vive, a história só vive, de fato, quando ela é lida. E por que ela vive? Porque ela precisa de um corpo para acontecer. E esse é o corpo do leitor, é o corpo de quem lê. E é o corpo, literalmente, que dá vida a essa história, porque a gente lê com os olhos. Agora a gente pode escutar os livros também, né? E pode ler com o tato também, quem lê em braille, né? Mas a gente, de uma maneira ou de outra, a gente precisa do corpo, a gente precisa dos sentidos, ou do tato, ou da audição, ou da visão. Essa história ela acontece na nossa mente, no nosso cérebro. É o cérebro que projeta quem são as personagens, é o cérebro que projeta, faz o encadeamento dos eventos, né, daquela história. A gente se emociona. Quando a gente se emociona, a gente, né, fica mexido. Às vezes, se for um livro de suspense e mistério, a gente leva um susto, a gente sente medo, a gente sente raiva. E, para a gente sentir tudo isso, o nosso corpo está em atividade, ou seja, a história acontece no corpo. E acontece no corpo desde a infância. Foi assim comigo, é assim com você, com todos aqui que são leitores. Então, essa era uma preocupação que eu tinha, que essa história não tivesse uma moral, que ela fosse uma história, inclusive, sem um começo e sem um fim, necessariamente. Eu não tenho uma solução para a vida do Julim, nem do Chupim, mas eu queria mexer com a imaginação das infâncias, né? Para não falar só das crianças, porque os adultos também podem imaginar essa história com elas, mas mexer com a imaginação delas para que elas fossem agentes ativos dessa história, me ajudassem a contar essa história de muitas maneiras. E eu acho que os alunos fizeram isso. Conseguiu. Eu acho que eu fui pelo caminho certo. Muito, está funcionando muito bem. Pode ser um livro que nem todos gostem de ler num primeiro momento, mas quem sabe numa segunda leitura vão ser tocados de uma outra maneira, né? Porque, inclusive, quando você falou dos tempos diferentes, né? Das idades diferentes dos alunos, eu pude ver que o olhar é bem diferente também, né? Mas ainda assim é esse olhar que está tentando que é uma história que coloca muitas perguntas. E essas perguntas, cada um é capaz de encontrar as respostas, né? Obrigada. Quer comentar, Manu? Eu achei interessante, né, sobre essa leitura, né, dos alunos, acho que mais velhos, se perguntarem se eram escravos ou não, porque no livro, assim como não tem nas palavras não tem marcador racial, não tem o tempo também, né? O marcador do tempo, né? Eles foram entendendo todo, né? Teve essa conversa com a professora. É muito bonita essa forma, né, de contar uma história que ela pode ter se passado, ela pode se passar agora, quanto a centenas de anos atrás, né? É um livro que abre. Eu gostei, sobretudo, da atitude dos educadores também, de deixar, né, eles ter essa de se recolher, devolver com a pergunta, para que o aluno se sinta, né, o estudante se sinta estimulado a pensar também. Por que você acha que é assim? Gostei, sobretudo, da atitude dos educadores também. As meninas são ótimas mesmo. Vamos para as perguntas? Quem gostaria? Tem um microfone que vai circular. Alô. Obrigada, Ivan. Oi, boa noite. Não é exatamente uma pergunta para o Itamar e para a Manuela, mas não sei se vocês sabem que aqui na escola à noite a gente tem uma escola de EJA. E a nossa turma, que está aqui hoje, são alunos que estão iniciando o processo de alfabetização e, por coincidência, recebemos esses livros da escola essa semana. Então, estamos iniciando a leitura. Mas queria dizer para a Manuela que uma das dificuldades da gente escolher o livro do semestre é justamente a imagem
infantil que os livros mais curtos trazem. E a sua ilustração mostrou para nós e os alunos que receberam essa semana que esse não era exatamente um livro para criança. Então, eu acho que a Lígia quer falar alguma coisinha ali. A Lígia é a professora da classe e a turma está toda aqui muito animada de ver vocês dois, embora a leitura ainda não tenha acontecido. Oi, primeiro uma alegria estar aqui com vocês. Nós escolhemos esse livro, como a Lu falou, pensando muito no como seria para eles essa leitura. E nós recebemos o livro na sexta-feira. Então, não tivemos tempo ainda de ler. Sim. Mas fizemos uma apreciação das artes. E, nessa apreciação, surgiram comentários tão lindos que eu acho que eles que deveriam falar, não eu. Porque remeteu muito, Itamar e Manuela, à infância deles. Sim. Muitos viveram isso de perto. E, então, eles levantaram toda a história a partir das ilustrações e com muita emoção. Então, se vocês quiserem, alguém quer falar um pouquinho? Turma da fase 2. Aqui. Quando vocês quiserem, vocês falam. Oi, boa noite. Meu nome é Francineide, estudo agora na fase 2. E adorei o livro assim, que tem a demonstração do arroz, né? Uhum. Nossa, adorei aquilo. Olha, fui na infância de quando meus pais plantavam arroz e que eu colhei, que eu brincava muito na palha do arroz. Adorei. E tinha chupim lá? Tinha passarinho comendo? Muito. Meu pai botava a gente para passar o dia inteiro na baixa de arroz, tu caia nesses passarinhos. Mas é muito bom. Esse livro adorei ele. Adorei demais mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, viu, de dar esse livro para a gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Aí tem uma aluna aqui querendo falar. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sobre o chupim, na fazenda tem uns passarinhos, e o chupim derruba o ovo do outro e põe o dele no lugar. É o que contam lá em Torturado e acho que repetem aí também. É verdade. Chupim. Eu já acompanhei e é muito engraçado. E sobre a parte do arroz também, trabalhei muito com arroz. Olha, que bom A minha mãe, saber. a gente catava, a mãe pelava o arroz para fazer, para levar para os trabalhadores na roça. Era muito bom. Olha só. Era o tempo que a gente era feliz e não sabia. Né? É verdade. E as crianças se divertiam um bocadinho, né? No campo muito, também. Muito bom. E essa diversão, eu acho que aparece assim na história, né? Apesar de falar de trabalho na infância, que é duro falar de trabalho na infância. A gente não sabe se essas crianças estudam, que estão aí no livro. Mesmo, eu não consegui estudar, porque eu era mais velha, então a gente tinha fazenda e eu tinha que ajudar, né? Sim. Fazer comida para levar para a roça, para os pinhão, acordar 4 da manhã para começar a tirar leite do gado. Então, era coisa que eu não tinha para ir para a escola, mas eu sempre tive vontade. E agora consegui, eu vou. Sim, se Deus quiser. Com certeza. No livro, as crianças provavelmente não falam de escola, mas e foi intencional. Provavelmente não estudam, porque quando acaba a colheita no lugar, tem que ir para outra fazenda. Isso mesmo. Quem é da roça sabe que as distâncias são imensas, né? Numa cidade como São Paulo já é grande, imagine no interior. As distâncias para você chegar em outra fazenda, então não tinham como essas crianças estudarem. Pois é, no tempo não tinha carro, não tinha nada. Exatamente, andava mais de 1 hora de pé. Pois é. Só quente quando dava para ir, quando não dava. Mas é uma história também que está falando que, apesar do trabalho, apesar da dureza da vida,
as crianças ainda conservam algo que é valioso, que é precioso, que é uma maneira de resistir, que é a brincadeira, né? É isso mesmo. Os pais, as crianças estavam ajudando no trabalho para os pais, mas para as crianças era uma grande brincadeira estar ali correndo, agitando os galhos e fazendo, sem romantizar o trabalho infantil, sabe? Mas ainda assim, essa brincadeira é uma maneira de resistir a tudo, a dureza da vida. As crianças estão ali brincando. Como é seu nome? Benilde. Benilde. E era assim mesmo, e é muito bom. Enquanto a gente pôde ajudar os pais, foi bom demais. Ah, que bom. Depois a gente voou, eles ficaram. Voou e agora, Né? agora chegou o momento Agora chegou o meu momento, de então ler e aproveitar. escrever, né? E vou de aproveitar, se se Deus educar. Uhum. Que bom. Obrigado. Obrigado, Benilde. Eu achei bem, eu fiquei bem tocado com tudo isso, porque no começo da minha vida com o trabalho, né, muito jovem, eu fui para o Maranhão trabalhar. Depois que eu me formei, depois da graduação, eu comecei a trabalhar ainda com 17 anos, eu comecei a trabalhar, mas com outras coisas. Mas depois que eu me formei em geografia, eu fiz concurso para o INCRA, eu dei aula 2 anos, eu fui professor por 2 anos, dei aula de geografia, e fui para o Maranhão trabalhar no campo. E quando eu cheguei no INCRA, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer. E quando eu cheguei, e aí me disseram assim, você é professor, então você vai trabalhar no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Eu acompanhava projetos de educação na Reforma Agrária. O INCRA recebia o recurso do governo federal e ali as universidades públicas, a estadual e a federal, montava projetos de educação. E o primeiro foco era a educação de jovens e adultos, né? A alfabetização do trabalhador e da trabalhadora rural. E era uma quantidade enorme de pessoas. Foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz assim ao longo da vida. Eu estava chegando com 25 anos para trabalhar e ficava emocionado de ver esse mutirão pela educação no campo. O projeto cresceu tanto, o programa cresceu tanto, que as pessoas faziam a alfabetização, né, e continuavam estudando. Aí tinha o primeiro ciclo, que era a reunião do ensino fundamental. Eu não sei qual é o termo exatamente, mas vocês são educadores, sabem, que antes era a primeira, quarta série, hoje é até a quinta, né? Aí depois tinha o segundo, e aí chegou o ensino médio para os trabalhadores rural, né? Depois teve graduação, tinham as pessoas que não podiam ir para a graduação, que tinham feito até o ensino médio no campo, mas não podiam ir para a graduação, aí se fazia turmas com vestibular especial, mas para habilidades, né, profissões voltadas para o trabalho no campo, veterinário, agrônomo e tal. Chegou até, se eu não me engano, o nível de mestrado. E eu ficava muito, muito feliz. Porque esse trabalho, assim, sem romantizar, né, mas ainda falando da importância de tudo isso, levava muita dignidade para essas pessoas. Não existia escola, não existia sala de aula. Eu vi aulas acontecerem debaixo de uma árvore, né? As pessoas sentadas ali no chão, com seu caderninho. O recurso chegava, mas não era muito, não dava para comprar cadeira, nem uma mesinha para as pessoas escreverem. Tinha aqueles que conseguiam estruturar, às vezes fabricavam, faziam um banco longo, né, colocavam a mesa. Mas, de todas as formas possíveis, eu vi pessoas estudando e se alfabetizando. E não tinha aquele que dissesse assim, isso não é importante. Mesmo aqueles que não conseguiam, muitas vezes, tinham medo, né? Achavam que não ia conseguir, ainda assim faziam um esforço para que alguém da família fosse, para que outra pessoa fosse, enfim, levasse educação, né, para as pessoas que estavam ali. Tem uma passagem mesmo
tanto em Salvar o Fogo quanto em Torto Arado, tem uma passagem que fala sobre essa luta pela educação das pessoas, né? Em Torto Arado, um curador, que é o trabalhador rural, é o Zeca Chapéu Grande, ele é analfabeto. Ele vai morrer sem aprender a ler e escrever, mas ele quer que as crianças da sua comunidade aprendam a ler e escrever. E ele usa a crença, a religião, né? Ele é um curador de Jaré, para fazer o prefeito construir uma escola na fazenda e educar as pessoas. Em Salvar o Fogo, a Luzia, a personagem Luzia, ela lava a roupa da igreja, dos padres, do mosteiro, e, em troca, ela pede que o irmão mais novo, né, que ela cria como irmão, o irmão mais novo possa estudar naquela escola, porque ela não quer que o menino tenha o destino que ela teve, né? Que ele tenha um futuro melhor. Acho que por isso, por ter vivido toda essa experiência, e minha experiência pessoal, também familiar, afetiva, a importância que meus pais deram à educação, mesmo com todas as adversidades da vida, acho que isso... de fato, eu fico muito feliz de juntar todos esses tempos da minha vida aqui nessa presença de vocês, né? Que bom que vocês estão aqui para me escutar também e para ler essa história, né? Que seja a primeira de muitas leituras, que vocês sintam prazer na leitura também. Muito bom. Mais alguém? Bom, boa noite. Eu estou aqui maravilhada com toda essa fala, essa conversa. E aí eu vou confessar, Itamar, que quando um autor que eu admiro diz que vai escrever para as infâncias, eu me assusto um pouco, assim. Eu não li ainda o Chupim, mas só de tudo que eu já ouvi aqui, eu falo, ai, que bom, né? Assim, não foi. E aí, na sua fala, com todo esse respeito que você coloca do seu olhar para as infâncias, já estou aqui, ansiosa, quase saindo para ler o seu texto. Mas, pensando, então, nisso, né, que a literatura, a gente, enquanto arte, a gente pode até pensar que ela não tem idade, né? Assim, então, a gente acabou de ouvir uns depoimentos aqui super lindos, assim, emocionantes, enfim. E aí eu estou pensando, então, para você e para a Manuela, que as imagens eu já folheei, já li, são lindas, o que vocês, desse processo todo que vocês contaram, compartilharam com a gente, o que vocês levam dessa experiência para os outros trabalhos que vocês realizam, né? Então, não vou falar da literatura para as infâncias, para a literatura adulta, pensando que a literatura, como a gente acabou de ver, não tem idades. Mas o que vocês levam para os outros trabalhos desse processo riquíssimo que vocês contaram de como foi fazer essa obra? Obrigada. Começa, Manuela, você. Eu conversei sobre isso hoje, olha só, no almoço. Esse livro me deu a oportunidade de entrevistar meus tios e minhas tias para lembrar, para eu bater dados da minha infância, né? Me possibilitou pintar sobre algo que eu tinha memória de criança, né? A minha infância indo para o Mato Grosso do Sul, visitando as fazendas que meus familiares maternos trabalhavam. Porque mesmo morando em fazenda de um patrão, a família sempre se reuniu todos os trabalhadores da fazenda se reuniam assim no final de ano para festejar, matar um gado lá e comemorar, né, mais um ano. Então me permitiu pintar sobre mim também, né? Essa história, parte da paisagem de Torto Arado, né? Então não está assim, não está demarcado, né? Mas eu imaginei que não estaria ali onde estava a minha infância, que foi no Mato Grosso do Sul.
mas me permitiu pensar também, né, pintar sobre trabalhadores rurais. Né, no meu trabalho, eu pinto muito sobre o meu entorno, mas isso foi muito mais pessoal, apesar de ser sobre Julim, sobre Chupim, sobre essa, né, esse passarinho preto gracioso que também, né, como o aluno viu que o Julim é o pássaro, né, e a escolha do... Muito doido pensar que no Torturado você colocou o chupim, que é um pássaro preto, e eu pintei as crianças como crianças negras, apesar de você não ter demarcado, né? E eu também enxergar, né? E essa questão também, né? É tudo uma metáfora do outro para mim, assim como o campo, assim como as casas que eles constroem, né? É tudo um. Então, esse trabalho me permitiu olhar para a minha família, assim, e a partir disso eu quero poder explorar as outras histórias que me mandaram da minha família, assim, e que eu tinha uma vaga lembrança, mas sabe quando você eu vivi isso mesmo? E esse trabalho foi isso, foi esse campo de possibilidades. Como é seu nome, professora? Fátima. Eu acho que estou pensando aqui como autor, como criador, né? Como essa história também me transforma de alguma maneira, né? Participar de tudo isso, acho que de alguma maneira expande meu horizonte criativo, né? Que fica ali confinado no universo adulto, mas agora pode ser lido também por crianças. E, de alguma maneira, eu me lembro que eu comecei com um certo receio, né, de escrever essa história, porque eu já venho alguns trabalhos escrevendo para adultos. Quando eu sento para escrever, né, um romance, um conto, eu tenho total liberdade para fazer aquilo. Eu sei mais ou menos, né, a que público eu estou me dirigindo, e faço isso com certa facilidade. Para a criança, eu fiquei imaginando como fazer isso. Bom, fui para a literatura infantil. Na verdade, eu nunca deixei a literatura para as infâncias. Recuperei coisas que eu tinha lido, que me marcaram na infância. Tem muita coisa que eu dou de presente, né? Eu vivo cercado de crianças, e aquilo faz parte do meu universo. Mas eu percebia que tinha muitas histórias que não me agradavam tanto, e eu não queria que fosse algo que repetisse essa maneira de escrever para criança. Eu não queria abrir mão das minhas crenças, do meu projeto literário também. E como fazer isso, né? Como tornar essa linguagem acessível a todos, né? Não só aos adultos, mas às crianças também. E fui experimentando, fui fazendo isso dessa maneira, como eu contei aqui para vocês. Foi incrível, assim, porque quando eu terminei o trabalho, quando eu comecei a ver a Manuela me ajudar a contar essa história, né, com a arte dela, quando eu comecei a ver o trabalho da editora, né, para fazer todo o trabalho gráfico desse livro, né, com o texto, eu acho que abriu assim um portal para mim, porque tudo que eu vejo agora, que eu imagino agora, eu digo assim, isso dá um livro para criança. Eu aí vou anotando assim, eu digo, não vai ser logo, mas eu quero viver essa experiência de novo, né? Ou seja, por isso que eu digo, expandiu o meu horizonte de criação, porque estava muito focado ali para o universo adulto, mas eu vi que eu posso contar a história para outros públicos também, né? E acho que foi isso que ficou de melhor, assim, uma vontade mesmo de voltar a experimentar isso, a fazer isso e contar histórias, né, para as infâncias. Bom saber disso, hein? Que maravilha! Vou fazer o seguinte, vamos mais uma pergunta, e aí, na hora que vocês forem responder, também, se vocês quiserem
complementar, e Itamar, você tinha dito que tinha uma coisa que você queria falar logo no começo. Se você não falou, se você quiser também. Acho que eu nem lembro, mas eu posso... Tinha algumas coisas sobre o livro, por exemplo, que eu venho contando, e que as pessoas me perguntam, por exemplo, como abordar temas sociais, né, na infância. Tem muita literatura já fazendo isso o tempo todo. E eu sei, e eu vi aí pelas leituras que você fez, Sandra, dos comentários dos alunos, as crianças são muito observadoras, muito atentas. Elas estão atentas a tudo mesmo, né? Todos nós fomos crianças. E eu convivo com crianças. Se você passa na rua, um adulto até pode fingir que não viu um morador de rua, por exemplo, mas uma criança nunca vai fingir. E ela vai querer saber por que aquela pessoa está na rua, porque mora na rua, porque pediu comida. Ela não tem casa, ela mora na rua mesmo, e pode morar na rua, e pode dormir sem cama. As crianças estão perguntando o tempo todo essas coisas a gente, né? E eu acho que a gente não pode privá-las desse conhecimento. Claro, é tudo feito com muita parcimônia, com muita sutileza, mas, ainda assim, a gente precisa prepará-las para a vida, né? Afinal, elas vão herdar tudo isso aqui. Esse mundo, estarão nos nossos lugares, né? Estarão governando nossas cidades, nosso país. A gente não pode criar um castelo de cartas. Elas não podem viver num castelo de cartas que pode ruir a qualquer momento. Elas precisam saber exatamente em que mundo estão. E eu acreditava piamente nisso, né? Há maneiras e maneiras de se falar sobre isso. Maneiras doces, sutis, né? Cuidadosas de se falar sobre isso, mas se privar de falar nunca é a melhor solução. A gente precisa abrir esse canal de diálogo permanente com as crianças para prepará-las para a vida. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, né? De resto, os alunos já viram muita coisa, que os adultos nem perguntaram, mas eles já viram. Quando falaram aqui do Chupim, eu acho que o Chupim e o Julim são a mesma pessoa em corpos diferentes. E enquanto eu escrevi essa história, eu sabia, essa família de trabalhadores, isso estava lá na minha cabeça, mas como é que eu vou contar isso sem, né, ser didático? Não quero ser didático, eu não quero tirar a capacidade do leitor de imaginar a história também. Mas aquela família tem uma relação muito... Quando acaba a colheita, eles são indesejáveis, são convidados a se retirar da fazenda e precisa procurar outra fazenda para trabalhar. O Chupim, quando acaba a colheita ali, voa para outro campo, porque ele precisa comer, vai voar. O Chupim é indesejado nos cultivos. Essas famílias são indesejadas quando acaba a colheita. Elas não podem mais ficar naquela terra, não podem mais morar lá no barracão. Precisa procurar outros para viver. Ou seja, aquela gente é um agente Chupim também, né? Há muito mais semelhança do que diferença entre a vida desses personagens, do Chupim e do Julim. O aluno já disse tudo ali sem precisar, né? Eu passei por vários eventos esses dias, não teve um adulto que perguntou isso para mim. Mas aí chega a Sandra com a leitura de um aluno e olha como a criança é atenta para o mundo, para a vida. E ela consegue ler ali nas entrelinhas que eles não são tão diferentes assim. São a mesma pessoa em corpos diferentes, né? Olha que bonito. Vou levar isso para a vida, Sandra. É sinal de que deu certo, né? Agora, desculpe, eu retardei a pergunta da... Ela é uma das professoras. Eu sou uma das professoras. Júlia. Será que acabou a bateria? Eu não sei ligar. Ligou. Está funcionando. Na verdade, é mais um depoimento, assim, que eu fiz a leitura na classe, né? E acho que a leitura se dá também nos momentos que o leitor está, né? E a gente está na nossa classe num momento em que a gente discutiu muito os processos de escravização e foram conversas pesadas, duras, tristes, né? Enfim. Então, acho que a Débora começou falando, né, que essa conversa é uma janela. E eu acho que a leitura desse livro para essa sala foi essa janela. Quando você falou, Manu, olha, eu íntima te chamando de Manu.
Manuela, de como que você fez, né, essa ilustração. Eu acho que nessa classe, assim, esse livro chegou num lugar de liberdade, de felicidade, de brincadeira, porque o corpo negro naquela sala estava muito ligado à tristeza, ao castigo, aos maus tratos, né? Então, fazer essa leitura para eles, eu via assim na cara deles esse respiro. Eles falavam da escolha das cores, né? A gente analisou muitas imagens nesse trabalho de estudar os processos de escravização, e essas análises eram sempre muito duras, muito tristes, e aqui eles enxergaram esse respiro, assim. Então, queria contar isso só. Obrigada. É sobre pensar os corpos negros para além dessa perspectiva que foi encravada, né, no nosso imaginário, né, foi dor, de né? todo mundo, né, como dor, como reduzir a experiência. Eu gosto de usar um exemplo muito simples, né, que não tem nem nada a ver com isso, mas como na nossa cabeça tá que egípcios foram brancos, como tá algumas coisas estão ali na nossa cabeça e não é bem assim. E você lê uma história e não tá dito que são corpos negros, eu representei assim, mas nas palavras não estão. E a discussão ir para a escravidão é um marcador, né, de como tá ali no imaginário de quase todo mundo que é só dureza, e sendo que o Brasil majoritariamente negro, as pessoas não estão só sofrendo. A minha mãe, por exemplo, ela, né, parte da infância dela e adolescência, ela passou por uma escravidão moderna, né, que a gente chama assim, né, de trabalhar na casa dos outros e não receber, mas ela resistiu. Depois ela se tornou artesã, então ela, né, não foi só aquilo não reduziu a vida dela. Então, essas representações são muito importantes, né? Você escrever um texto que vai falar sobre trabalho no campo pelo olhar de uma criança, não trazendo um trabalho, mas trazendo em forma de brincadeira, assim, uma perspectiva meio, né, sobre a gente olhar para além do que está marcado. Muito bom. Eu sinto vontade de escrever uma história, quem sabe não é a próxima, não para a infância, história mesmo para adulto, uma história que termine com as pessoas dançando, porque, apesar da vida dura, há muitas maneiras de resistir, né? Ser feliz por um momento que seja é um respiro, é um sinal de resistência também, de sobrevivência, e leva uma certa mensagem importante para as gerações futuras, né? Quando eu vejo, às vezes eu falo com os leitores pelas redes sociais, não sou um assíduo, mas todo dia eu entro na rede social. Se o leitor compartilha, por exemplo, uma história, eu compartilho também. O leitor se sente, né, cativado nessa relação. Olha, me notou, estou aqui falando do livro dele. Mas aí, vez ou outra, aparecem umas coisas que a gente não pediu para ver, né? E aí aparecem umas coisas que põem assim. Eu acho que quem põe com um sentido de deboche, de graça. Mas eu vejo beleza mesmo. Eu vejo pessoas, personagens mesmo ali, que estão dançando no meio da feira, ou então dançando no meio de um salão, com o corpo que tem, com a história que tem, com a trajetória que tem. E eu vejo que aquilo tem um sentido muito maior assim para mim, né? Um sentido de beleza, de vida, de resistência. E toda vez que eu vejo uma imagem dessa, eu digo, eu ainda vou escrever uma história que as pessoas terminam, apesar da dureza da vida, elas vão terminar dançando, porque está isso, fazendo, né? várias promessas aqui, a gente está várias registrando promessas. aqui tudo. Vou ter que cumprir depois, né? Bom, vou ter que encerrar, a Débora está também me ajudando aqui. E eu fiquei pensando agora há pouco, falei, vou encerrar, parece aquela coisa do Jô Soares, né? Que você fala e todo mundo tinha que fazer aquele coro, né? Dá pena, mas acho que é bem isso. E eu tinha selecionado 3 opções de encerramento,
todas as coisas que a gente falou aqui me levaram a uma delas, que eu vou ler já já para encerrar, mas antes eu queria primeiro agradecer a Débora, de todo apoio sempre aqui, a Mel e a Josi pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa. Queria agradecer a Bia, a Rufino e a equipe da biblioteca que ajudou a organizar tudo, a equipe do teatro, que sempre nos apoia em tudo, e agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Então, a segunda opção que eu vou ler aqui para a gente encerrar, queria agradecer muito a vocês. E o que eu queria dizer é que uma escritora argentina que escreve literatura e sobre literatura, que eu gosto muito, que se chama Maria Teresa Andrueto, quando ela fala de literatura como arte, que é o que a gente falou muito aqui hoje, ela indica que é por meio dela que podemos ter uma das mais profundas imersões em nós mesmos e na sociedade da qual somos parte, que falamos muito isso. E que a literatura não nos faz evadir da realidade, não é para adormecimento da consciência, muito pelo contrário, deve nos convocar, nos questionar. E é isso que o Chupim nos possibilita enquanto leitores, e eu queria agradecer muito, muito a vocês por essa obra, a editora, e a promessa está feita, a gente está aguardando outros livros, e a Manuela outras obras. Super obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Manuela. Obrigada. Queria agradecer às editoras, porque eu fiquei pensando, enquanto você falava, a importância de uma boa companhia. E fiquei pensando mesmo... É um trabalho coletivo. Que coisa! Eu pensei, nossa, as reuniões... Como será uma reunião? Será que eles deixam a gente assistir para a gente poder entender como é que vai nascendo um livro? E o Itamar só nos diz quem ele é já há algum tempo. Mas, Manuela, gente aqui que é pedagoga, a gente ficou te olhando e falou, quantos anos mesmo ela tem? Né? Como é que nasce uma sensibilidade desse tamanho? Como é que se desenvolve um encontro como esse? Que beleza é um encontro como esse? E foi a arte que nos aproximou. Eu não sabia se a Manuela era nem como ela era, nem como ela falava, mas a arte dela dizia muito, né? E era impossível que ela fosse diferente. Então... Que coisa, que coisa. Então, que oportunidade é essa de te conhecer, de ver a beleza. E, você está boa de palavra, sim, viu? Bem boa de palavra, porque levou a gente aqui a uma profundidade a partir das perguntas. Então, nós é que agradecemos, tá? Agradecemos muito. Agora não dá para esquecer, porque eu vi a Baião, né? Não dá para trocar, todavia. Muito obrigada pela noite maravilhosa, por quem escreve através das imagens e a biblioteca. Muito obrigada.